Olá, vocês! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Eu, Sofia Mendonça, hoje estou com um tema bem delicado e que há muito tempo eu venho querendo traduzir isso em linguagem, em comunicação, inclusive aqui no canal, mas que tem sido um desafio muito grande concretizar isso por vários motivos. É um tema muito duro para mim, é um tema difícil de trazer à tona, acho que para qualquer pessoa, e elaborar de uma maneira pacífica num canal como esse, eu sei que também é um grande desafio. Mas vamos lá. Ontem foi ao ar um vídeo da minha mãe, que ela, tadinha, né, preparou toda uma surpresa, achando que eu ia ficar feliz e emocionada. Sim, eu vou me mudar para Pelotas, e sim, eu estou feliz com isso. Vou fazer o doutorado na UFPEL em Letras. Mas a verdade é que aquele vídeo que ela gravou me trouxe um gatilho que eu não tô na mesma vibe que ela. E ele me despertou sensações que estão lá, elas estão latentes o tempo todo e que, dependendo da situação, elas aparecem com maior ou menor intensidade. Tá muito abstrato, mas eu vou concretizar isso. Eu não tô indo para Pelotas porque, enfim, não é uma sensação de vitória para mim, não. Eu acho que até por intensidade, honestidade com o público, eu preciso falar isso. Eu tô indo lá porque sim, eu fui derrotada. Primeira coisa, claro que a gente pode transformar, o importante é a causa do presente para novas vitórias, eu sei disso. Mas eu tô falando do agora, do aqui e do agora. Ainda em Belo Horizonte, então, vou falar o que me levou a mudar para Pelotas e a querer não colocar mais os pés na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2021, né, tem tempo essa história, eu estava fazendo mestrado em Comunicação, Territorialidades e Vulnerabilidades, lá na UFMG, e comecei a namorar com colegas do grupo de pesquisa, que à época não tinha vínculo com a instituição, ele estava querendo entrar e querendo ser inserido de alguma forma no grupo. Claro que eu dei o maior apoio e depois de alguns flertes, de algumas questões que ele vinha sempre com essa comunicação nesse sentido, eu topei. Eu fiquei até na dúvida no começo, nós estamos namorando, nós não estamos, eu perguntei para ele. E ele disse que sim. A gente chegou a morar juntos por um tempo, foi um trauma. Inclusive, aqui em casa com a minha mãe não foi legal, ele tinha um ranço, eu acho que essa é a palavra, em relação à minha mãe, ao possível controle e infantilidade que ela podia exercer na nossa relação. Ao mesmo tempo, havia traições por parte dele, tanto as que ele me contou depois, quanto um outro relacionamento com um professor em particular, bem mais velho do que ele, com certeza bem mais velho do que eu também. Havia coisas assim que eu tive muita dificuldade de lidar e que foi muito difícil. O relacionamento em si me trouxe muito sofrimento, mas os relacionamentos abusivos, eles têm um lado também de carência e de conforto. Você acha que você não vai ser feliz fora daquilo. Então eu continuei. Até que, depois de ele ter feito tudo para eu terminar com ele, eu não terminei e ele terminou comigo. Aí, o problema não... Ok, ele pode terminar, eu também poderia, não há problema nisso. Mas o pós foi muito difícil, a ponto de a minha psicóloga dizer: Sofia, qualquer um vê que isso é uma humilhação. Não precisa nem ser neurotipo, autista, para saber que você está sendo humilhada a partir do momento que ele te usa para desabafar casos de outros relacionamentos, que ele usa você como ouvido para as angústias dele, que você ainda queria estar no de namorado e ele usa isso para conseguir coisas de você. Isso é muito grave, ele não te oferece nada em troca. No começo migalhas, depois nem isso. Foi muito difícil.
E aí... Peraí, gente. E aí eu falei com a... Nessas idas e vindas, que me doeram muito, eu tô resumindo a história porque ela é realmente muito pior e muito mais dolorosa do que isso. Mas nessas idas e vindas de muita violência, que eu só fui descobrir depois conversando com colegas, com amigos, de que sim, aquilo configurava uma violência grave, não era uma violência banal, se é que existe violência banal, enfim. Mas eu passei a ficar distante dele. Em algum momento eu procurei de volta, assim, eu procurei. Quando eu operei de redesignação sexual, estava num momento de fragilidade e algo nele ainda me iludia, assim, de que eu queria aquele convívio. Nós continuamos o diálogo, mas foi um grande desafio, porque era o diálogo que só ele falava. Ele podia tudo e eu não podia nada. Ele podia questionar a minha família, a mim, e eu não podia falar nada que ele não corroborasse. Continuou então como no relacionamento. E ele falava que eu era mais do que uma amiga para ele, que eu era isso. Mas dependia, era quando eu distanciava que vinha essas conversas, porque quando eu queria, ele nunca podia. E aí eu bloqueei ele uma determinada vez que eu me senti muito constrangida em uma conversa em particular do WhatsApp. E ele me mandou um e-mail muito agressivo, me acusando de coisas terríveis, posso dizer que crimes mesmo. E ao mesmo tempo, sutilmente e até explicitamente, com muitas ameaças. Eu não quis aquilo. Eu não consegui responder o e-mail. Nem responderia. Mas eu comecei a ficar com uma sensação de pânico todas as noites. E era só eu comigo mesma de noite, não tinha ninguém. As pessoas começaram a se afastar. Você está sofrendo muito, a gente não pode te ajudar. Você precisa dar conta da sua vida de adulta. Então, eu segui. E eu fiz uma denúncia no boletim de ocorrência e consegui, né? O juiz analisou, entendeu que no meu caso eu corria riscos de vida, inclusive, e veio a medida. Só que ela especificava algumas coisas, inclusive relacionadas a trabalho, que ele não podia, nem eu poderia estar no local de trabalho dele, nem ele poderia estar no meu, por uma questão de medida. A medida ela é assim mesmo. A vítima também não pode procurar o agressor. Aí eu fui falar com a liderança do grupo de pesquisa do qual a gente fazia parte. Não houve apoio, não houve acolhimento, não houve suporte. Houve responsabilização minha por eu ter sido vítima de um caso de violência doméstica. E aí, eu fiquei impedida de frequentar a UFMG por isso. E todos os meus contatos com a coordenação do programa de pós-graduação em comunicação social, todos, diziam que eles não podiam fazer nada porque eu não era aluna. Não podiam nem flexibilizar sabendo de uma medida. E eu sabia, porque eu tenho conhecimento legal, inclusive, para saber que eu poderia intimar o UFMG, eles teriam, querendo ou não, que me avisar qual horário ele estava lá para não coincidir. E havia riscos envolvidos que não foram avaliados por mim, que não cabiam mais a mim decidir, cabiam à justiça, que já havia dado o seu parecer. Mas a UFMG disse que não podia fazer nada, não podia flexibilizar nada. E até as pessoas mais próximas começaram a me tratar diferente, a escrever textos como se eu estivesse desequilibrada, como se eu estivesse louca, como se eu estivesse sendo má e fazendo tempestade em um copo d'água. Bom, porque
que que eu tô falando tudo isso? Porque a gente às vezes acha que a vida dos outros é fácil, mas ela não é. E isso me trouxe muito, muito sofrimento, até para ser compartilhado aqui com vocês. Agora sim, eu estou começando uma nova trajetória e quero ter a esperança, mas ainda não tenho, eu quero ter. E nesse sentido, esse vídeo é muito mais um desabafo e uma transparência com as pessoas que estiveram comigo. Que não são pessoas assim do dia a dia, mas são pessoas que eu sei que me acompanham e me querem bem. Eu vou sobreviver, Pelotas é uma nova história que vai ser construída. Mas eu precisava falar isso porque guardar isso é muito cruel. Eu fui colocada como vilã quando eu era a vítima e eu fui colocada como humilhada, vilipendiada, não tem outro jeito de dizer. Queria ter mais esse vídeo de uma maneira mais alegre, mas é só um desabafo mesmo que eu queria dividir com vocês. Obrigada, pessoal. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.